Irmãos, é com um coração muito grato por esse tempo. É um coração cheio de alegria, cheio de vontade, mas ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, eu estou com o coração apertado. Dirigir a vocês mais uma vez e agora pela última vez não é fácil, mas saibam que eu amo a cada um de vocês e vocês foram fundamentais na minha jornada. Se eu estou aqui hoje é por causa de cada um de vocês. Pelas orações, pelas ligações, pelos abraços, tantas coisas a gente vivenciou junto. Mas isso não é um adeus, é até daqui a pouco. Logo nós nos encontraremos novamente. Mas para isso, vamos deixar esse momento de lado, porque senão daqui a pouco eu não consigo mais falar, e vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 até o versículo de número 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, 19 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez. Grandioso e eterno Deus, conduza-nos, Senhor, através desse texto, para que nós entendamos qual é o seu propósito, para que nós entendamos o propósito santo e soberano do Senhor. Que o Senhor nos conduza nesta noite para vivenciarmos a tua palavra com fidelidade, com integridade, para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la completamente, eficazmente, mudar o nosso coração. E em nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Irmãos, em 1521, ali no início da Reforma Protestante, Martinho Lutero estava sendo perseguido pela Igreja Católica. E ele então chegou diante de um tribunal, e o tribunal queria que ele voltasse atrás naquilo que ele havia dito. E Martinho Lutero, através da sua consciência voltada para a palavra de Deus, ele disse algo muito importante, que ele disse assim: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Então ele estava diante de um grande tribunal e ele dá essa declaração que é marcante para nós. Naquele momento, Martinho Lutero sabia que a consequência daquele tribunal não seria bom, não seria uma boa consequência para ele, e ele seria excomungado. Então ele poderia muito bem ter voltado atrás,
e se retratado apenas para ficar bem com aqueles homens, mas ele os enfrentou por causa da palavra de Deus. Martim Lutero se recusou a se retratar, porque a palavra de Deus ensinava aquilo que ele estava falando. Assim, o texto de Hebreus que nós lemos hoje, ele nos mostra que nós devemos ter essa confiança em Deus. Devemos confiar em Deus diariamente, devemos permanecer firmes na fé, permanecer inabaláveis. Por isso, o título do meu sermão é Permanecei firmes na fé. Permaneça e continue permanecendo. Não deixe nada que é exterior abalar a sua fé, abalar a sua convicção. Mas como permanecer firme na fé? A primeira coisa é acessando a Deus com confiança. Vamos ler novamente os versículos de 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Às vezes a gente passa por esse texto, mas só que a gente lê a Bíblia às vezes com uma expectativa de terminar logo. A gente não para pensar o que a gente está lendo e a gente passa por um texto desse que tem muita coisa para a gente entender. E aí você lê isso aqui rapidamente e não absorve tanto. Esse texto é um texto que eu considero maravilhoso, mas até hoje eu não tive coragem para pregá-lo. E hoje eu tentarei expor esse texto, para que a gente tire proveito desse texto integralmente. Veja que ele fala intrepidez. O que seria ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos? O que seria isso? O que Jesus está nos mostrando aqui? Veja que no Antigo Testamento, o Santo dos Santos era um local separado dentro do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança. E nesse Santo dos Santos, só quem entrava era o sacerdote uma vez por ano. E aí, antes dele entrar, ele tinha que sacrificar um animal, pegar o sangue desse animal para entrar nesse Santo dos Santos e fazer a propiciação pelos pecados. Ele ia aspergir o sangue sobre a Arca da Aliança, representando então o perdão pelos pecados. Isso acontecia apenas uma vez por ano, com apenas um homem, um sacerdote que era escolhido. Então era algo muito, mas muito restrito. Então por que ele está dizendo aqui? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você agora tem a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, porque o sangue já foi derramado. O sangue de Jesus foi derramado. Agora você tem uma confiança racional para fazer isso, uma ousadia para entrar no Santos dos Santos. E aí você pode me perguntar: "Ué, mas será que a gente precisa então criar aqui um lugar que tenha um véu, que tenha uma Arca da Aliança, que a gente vai lá na Conde de Sarzedas comprar?" Não, a gente não precisa disso. Isso é apenas uma sombra do que aconteceria. Agora, nesse exato momento, estamos todos dentro dos santos dos santos. Estamos agora no Santo dos Santos real. Estamos diante de Deus. Estamos comunicando com Deus. E é por isso que o culto é sempre uma conversa com o Senhor. Nós cantamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, e Ele responde com a sua palavra. Ele mostra que nós somos pecadores e nós oramos confessando os nossos pecados. É sempre um movimento nosso com Deus, porque Ele está presente na congregação. Então você agora tem livre acesso a Deus
por causa daquilo que Cristo fez. Você não precisa agora mais matar um animal para aspergir esse sangue, porque o sangue de Jesus Cristo já foi derramado por cada um de nós. E agora nós temos livre acesso a Deus, livre acesso ao Santo dos Santos. Nós não precisamos mais ter medo de entrar naquele lugar, porque agora nós vivenciamos neste lugar maravilhoso. Aqui está o Santo dos Santos real. Você precisa agora confessar o seu pecado, se achegar a Deus para ter acesso livre ao Senhor. O que era necessário, Cristo já fez. Cristo derramou o seu próprio sangue. Ele, ao mesmo tempo que era o sacerdote, ele era a vítima. Ele foi imolado para nos dar livre acesso. Então, de início, quero que você pense: será que eu posso viver e chegar na igreja no domingo como se fosse qualquer dia, ou como se fosse apenas mais uma tarefa ou mais uma agenda a cumprir? Você só tem acesso a Deus porque Cristo morreu e te deu esse acesso. Então, a gente não pode deixar com que a rotina do dia, a rotina da semana, a rotina de trabalho, transforme este momento em mais um momento. Você não está diante de uma tela para assistir um filme. Você não está em uma reunião qualquer. Você está diante do Deus vivo, adorando e cultuando a Ele. Não ache que esse momento é um momento simples, um momento que é apenas necessário para a minha semana. É o momento mais importante da sua vida. Não tem um lugar que você vai ter acesso a Deus como este momento. De todos estarmos reunidos, a congregação está reunida para adorar ao Senhor. E Ele se faz presente por causa do sangue do seu Filho derramado na cruz. Então você está diante da maior autoridade que poderia ser constituída. Você está diante do Deus vivo, do Deus amoroso, do Deus misericordioso. E alguns querem dizer que o evangelho não precisa mais falar de sangue, não precisa mais falar de pecado, mas se a gente tirar o sangue de Jesus Cristo, tudo se vai. Sem o sangue de Jesus Cristo, nós não teríamos acesso a Deus. Nós não teríamos remissão de pecado, nós não teríamos nada disso. Então, algumas pessoas, para amenizar a mensagem do evangelho, para torná-la mais doce, deixa o sangue, deixa o sacrifício de Cristo de lado, só para não falar mais de pecado, só para não falar mais uma mensagem dura, uma mensagem que machuca o nosso coração. E agora vamos falar apenas daquilo que você vai conquistar amanhã. Você vai ser poderoso, vai ser maravilhoso, tudo vai bem, mas o seu coração ainda está cheio de pecado. A gente precisa tratar isso. E essas pessoas estão tirando a palavra sangue do evangelho para não tratar mais de pecado. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. O sangue é essencial para o evangelho. É a remissão de pecado. Então, no capítulo 9, versículo 22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No Antigo Testamento, esse animal era morto para simbolizar. Ele não apagava os pecados, ele não perdoava os pecados, mas apontava para algo muito maior, que é Jesus Cristo, aquele que morreu e derramou seu sangue para verdadeiramente perdoar os nossos pecados. Então, aquilo que acontecia no Antigo era apenas a sombra daquilo que aconteceria real em Cristo Jesus. E é isso que esse texto está nos ensinando. Na antiga aliança, um animal era imolado. Na nova aliança, Cristo Jesus foi imolado pelos nossos pecados. No versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho. Então, agora tem um novo e vivo caminho, um caminho real para mudar a nossa caminhada. Deus
abriu essa porta através do sacrifício de Jesus Cristo, nos dando um caminho vivo e novo. Jesus era um sacerdote perfeito, aquele que fez o seu trabalho de uma vez por todas. Ele fez no espaço e tempo e ele continua eficaz até hoje. Continuará eficaz até a eternidade. Ele derramou seu sangue de uma vez por todas. Não precisa mais derramamento de sangue. Você não precisa mais derramar o seu sangue. Não precisa mais derramar o sangue de um animal para que seus pecados sejam perdoados. Então agora você tem um livre acesso através do sacrifício de Jesus. No capítulo 7, 25 diz assim: Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo intercede por nós até o nosso fim, até a nossa morte, até que o dia do Senhor chegue. Jesus está intercedendo. Por isso que esse caminho ele consagrou pelo véu, a sua carne. Então, tinha aquele grande véu que era largo, era pesado, ali separando o santo dos santos do lugar santo. E agora, Cristo Jesus, quando ele morre, ele consagrou o véu na carne. Então, o véu agora se transforma a carne. No Mateus 27 vai dizer assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O sacerdote precisava passar pelo véu para ter acesso a Deus. Nós precisamos passar por Cristo Jesus para termos acesso a Deus. O véu, que é o corpo de Cristo, foi ultrajado, foi destruído naquela cruz. Cristo Jesus sofreu a pior morte possível, mas ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo a entregou ao Pai. Ele sofreu aquela morte por causa de mim e por causa de vocês, para nos dar acesso ao Pai, para nos dar a remissão dos pecados. Imagine se esta morte dolorosa por um povo que não presta tanto assim. Quando você olha para o seu coração, você vê o quão impuro você é. Os desejos do seu coração são malignos. Desejam cada vez mais as coisas que são ruins. E mesmo assim, ele se ofereceu para morrer no seu lugar. Quando eu cheguei aqui, eu fazia sempre uma ilustração. E a maioria de vocês deve lembrar. Quantos aqui entregariam o seu próprio filho para morrer por alguém? E certamente, quase ninguém levantaria a mão. Quantos de vocês levantariam a mão para morrer por alguém que não vale nada? E aí ninguém levantaria a mão. Mas Jesus Cristo se ofereceu para morrer. Deus enviou o seu próprio filho para morrer, para te dar acesso ao Senhor. E aí a gente não pode olhar para o domingo, olhar para o culto do Senhor e achar que é apenas mais uma programação, porque isso custou um preço, e esse preço foi altíssimo para o nosso Senhor. A morte do seu próprio filho. Você tem acesso por causa disso, por causa de Cristo Jesus. Se nós estamos aqui, é porque o que Jesus fez por nós. Se não fosse o sacrifício dele, não faria sentido cultuarmos ao Senhor, pois não teríamos acesso a Deus. E veja que 22 vai dizer: aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. No Antigo Testamento havia isso.
Havia esse lavar exterior, mas ele não resolvia o problema. Com Cristo Jesus, agora, o seu interior é transformado, o seu coração é movido a isso. Então nós nos alegramos diante de Deus, porque Ele fez algo maravilhoso em nós primeiro. Ele transformou o nosso coração, um coração que era de pedra, é um coração duro, agora é um coração de carne, um coração que se alegra diante de Deus. Então, no culto, nós temos que se alegrar, porque o Deus vivo, Deus verdadeiro, está presente. Nós não podemos levar isso como se fosse apenas uma agenda a ser cumprida. Nós fomos transformados de dentro para fora. Nossos corações foram mudados por causa do derramamento do sangue de Cristo. Nós devemos nos aproximar com a plena certeza de fé. Você precisa desfrutar da sua convicção da sua salvação. Você não precisa ficar pensando: "Será que eu tenho ou não?". Confie no Senhor, porque se as forças da salvação estiver nas suas mãos, você vacilará e vai pensar: "Será que eu consegui conquistar minha salvação hoje?". Mas a sua certeza não está em você mesmo, está naquele que enviou o Filho, está naquilo que Cristo fez de uma vez por todas. Ninguém vai te tomar das mãos de Jesus. Jesus morreu por cada um de nós. Nós estamos nas suas mãos, nós somos ovelhas do seu pasto, e não tem ninguém que consiga arrebatar você das mãos de Cristo. Ele tem todo o controle, e é nessa certeza que você precisa caminhar. Mas você precisa confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a plena convicção. Curve-se diante dele, o adore, dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de alguém para me ajudar. Sozinho eu não consigo. Curve-se diante dele e se renda aos pés de Cristo Jesus. Ele fez algo maravilhoso por você e você precisa reconhecer isso para ter livre acesso ao Pai, para ter essa intimidade com o Senhor. Reconheça que Jesus é Senhor sobre a sua vida. A Bíblia vai sempre nos orientar para essa certeza. Depois que você tem essa certeza, que confessou ao Senhor, que vive dessa forma, e aí pode vir os momentos de que a gente vai vacilar aqui e acolá, uns altos e baixos. Mas não pense que se você confessar, você poderá viver sempre no baixo, sempre da vida da forma que você vivia antes. A sua vida tem que ser transformada todos os dias. A salvação vem pela fé. Ela é dom de Deus. A gente precisa ouvir o evangelho, ser confrontado e nosso coração ser mudado por isso. Mas nós também precisamos trabalhar ativamente para que a nossa fé produza bons frutos. Se a nossa fé é uma fé que é inoperante, que ela não trabalha, é uma fé morta. A nossa fé, a fé verdadeira, aquela que te dá a certeza da salvação, ela produzirá bons frutos, frutos que agradam a Deus. O seu coração, a sua consciência vai sendo transformada pelo evangelho e você vai vivendo verdadeiramente como Cristo deseja. Essa mudança é primordial na sua vida. Então, reflita sobre a sua caminhada. A minha fé tem produzido bons frutos ou a minha fé agora está aposentada, já não faz mais nada? A minha fé não é mais operosa. Eu não sou mais transformado. A gente precisa de um crescimento gradual todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo vai agindo para nos transformar
à imagem de Cristo. Nós somos transformados diariamente. E é por isso que é importantíssimo estarmos reunidos na casa do Senhor, cultuar ao Senhor em comunidade, porque é aqui que nós somos aperfeiçoados todos os dias. É nesta reunião que cultuamos, e você não veio aqui para assistir o culto, para ver o culto, mas você veio aqui nesta noite para cultuar ao Senhor. As pessoas que vêm aqui na frente, que estão cantando, estão tocando, elas não estão cultuando ao Senhor sozinhos. Aqui é apenas um culto onde todos nós cultuamos juntos, em comunidade. Não tem esse culto individual em casa. E aí, é para quem está me ouvindo nesta noite, você que está aí assistindo a pregação, você precisa estar aqui para cultuar o Senhor junto conosco. Você precisa estar aqui onde o culto está acontecendo, porque de casa não é culto. Você está assistindo um culto e aqui nós estamos participando deste culto. Nós estamos cultuando ao Senhor juntos. Então, não deixe este momento como se fosse qualquer momento. Prepare-se para estar diante do Deus vivo. E o segundo ponto é firmando-se na esperança da promessa. Guardemos firme a confissão de nossa esperança. E às vezes a gente olha para a esperança de um olhar que não é bíblico. Normalmente a gente fala assim: "Ah, eu tenho uma esperança de que eu passe neste vestibular. Eu tenho a esperança de que meu filho se forme logo na faculdade. Eu tenho a esperança de que eu consiga comprar um carro. Eu tenho a esperança de tantas coisas". Não é assim? Mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Mas a esperança bíblica é diferente. Nós esperamos com a expectativa de que aquilo vai acontecer com certeza. Não tem uma sombra de dúvidas. Eu espero porque eu sei e eu tenho a certeza de que o dia do Senhor virá. Eu não preciso estar duvidoso se vai ou não acontecer, porque a palavra me diz que isso acontecerá. Então, essa confissão da nossa esperança é: se eu creio em Jesus Cristo, e ele disse que através da fé eu serei salvo, e no dia do Senhor que se aproxima, eu tenho a esperança real, certeza que isso acontecerá no dia oportuno. Eu não preciso ficar contando: "Ai, amanhã, é depois de amanhã". Não, você tem a certeza que isso vai acontecer. E aí você pode pensar assim: "Mas a volta de Jesus Cristo está muito longe. Ah, isso vai demorar ainda mais 1000 anos". Mas se você morrer amanhã? Se você morrer amanhã, você terá um encontro com Jesus Cristo. E esse encontro pode ser um ótimo encontro e pode ser um péssimo encontro para você. Amanhã, se você morrer, você vai prestar contas da sua vida. E se você não se arrependeu do seu pecado, não se arrependeu de que aquilo que você faz é ruim e precisa de um Salvador, lá não dará tempo mais para se arrepender. Você tem o aqui e o agora para se arrepender dos seus pecados. Se arrepender daquilo que você já fez e se render aos pés de Jesus Cristo. Aguarde no Senhor, porque o dia vem, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, as promessas que Deus fez vai se cumprir. A promessa que o Senhor fez vai se realizar. Ele voltará para julgar todo o mundo. Ele voltará. Você acredite ou não, mas ele retornará. E como você está se preparando para esse dia?
Aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador serão chegarão mais para perto de Jesus e viverão eternamente com Ele. Aqueles que não confessaram serão afastados e viverão eternamente em sofrimento. E esse sofrimento você pode pensar que o diabo está lá com um trono muito bonito, com um tridente na mão, governando isso. Mas eu quero te dizer que o diabo não governa nem o inferno. É Deus quem governa todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. E se você está diante de um Deus santo, diante de um Deus puríssimo, sem o sangue de Jesus te cobrindo, você será atacado por essa santidade. Você não conseguirá se manter diante dessa santidade. Imagine que é uma grande luz, e aí você está dormindo e essa luz se abre diante de você, e aí você não consegue nem olhar, faz assim. Então imagine um Deus santíssimo em um lugar em que você não está remido pelo sangue do Cordeiro. E agora isso vai te repelir. E aí é o sofrimento eterno diante do Deus vivo. Mas quando você confessa ao Senhor, e João vai dizer assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim nunca o lançarei fora. Você não tem poder para se manter nas mãos de Jesus, mas ele tem poder para te segurar até a eternidade. Você está seguro nas mãos do Senhor dos senhores. Não tem ninguém que vai te tirar deste lugar. Se você deseja ter segurança na sua vida, a melhor segurança que você pode ter as mãos do Senhor. Permaneça firme, sem vacilar. Continue constante. Todos os dias, um passo de cada vez. Mantenha-se firme constantemente, guardando firme a confissão da esperança que nós temos. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. E para o último ponto, 24 e 25 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, nós precisamos olhar para quem está ao nosso lado, para aqueles que estão ao nosso redor, e começar a entender que a gente precisa mostrar para essas pessoas que aqui é o melhor lugar para estar. Devemos estimular o amor. Nós estamos sempre falando sobre evangelismo, discipulado, que são atos de amor. Mas devemos manter esse amor entre nós, entre os irmãos. Devemos estimular uns aos outros no amor. Falamos muito sobre o perdão. E uma comunidade que é perdoada por Cristo, ela deve ser uma comunidade perdoadora, que perdoa uns aos outros. E assim o amor vai reinando em nosso coração, o amor vai reinando na nossa congregação. E aí nós temos irmãos que amam uns aos outros, que perdoam mutuamente. Devemos considerar isso todos os dias, porque aqui nós precisamos cultuar ao Senhor unidos, em um só espírito, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E é por isso que a gente tem que sempre olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que nos ofendeu, que pisou no nosso pé, pisou no nosso calo, que nos machucou, e perdoar essas pessoas, e ter comunhão com essas pessoas, ter amor por essas pessoas. Porque às vezes a gente não quer perdoar, mas quer ser perdoado. A gente não quer amar, mas quer ser amado. Então dê amor, dê perdão.
Viva integralmente para o Senhor. Trabalhe as boas obras. Faça as boas obras. Faça as obras de misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor. Ajude ao seu irmão. Ajude também aqueles que não estão aqui. Trabalhem em prol do Senhor. Em Hebreus vai dizer: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, meus irmãos, nós desejamos que a nossa igreja cresça, desejamos que esses bancos sejam cheios, mas a nossa igreja precisa sempre olhar para o amor, olhar para o perdão. Uma igreja que não ama uns aos outros é uma igreja doente. Nós precisamos de amor uns pelos outros. Se todos nós formos amados de uma forma tão maravilhosa, por que nós não podemos amar uns aos outros? Demonstrar esse amor para quem está ao nosso lado. Então, para a gente caminhar para o final, no versículo 25, não deixemos de congregar-nos. Nesse tempo, muitas pessoas estão desejosas para ficar em casa. Começa a chover, eu não vou sair de casa. Tem a transmissão, eu vou ficar em casa para assistir. E o autor aos Hebreus está dizendo: não façam isso. Aqueles irmãos estavam fazendo isso, deixando de congregar. Está dizendo assim: parem de fazer isso e não façam mais. Abandonem essa prática. Não vivam desta forma. E aqui a mesma frase para não deixemos, Jesus vai usar essa mesma palavra lá na morte dele. Ele diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? E aqui o autor está usando a mesma palavra para mostrar: vocês estão abandonando o serviço de Deus. Vocês estão abandonando o culto de Deus. Vocês estão fazendo isso. Parem de fazer isso. Parem de viver assim. Porque, se a gente voltar lá em cima, é o sangue de Jesus que nos deu esse momento. E agora a gente está olhando para isso e falando assim: eu não preciso disso. Eu não preciso que Cristo morra em meu lugar, me dê livre acesso a Deus, porque eu vou ficar em casa. Eu acho que um olhar desse, mesmo que você não pense isso, mas a sua prática é essa. É uma prática de olhar para o sacrifício de Jesus Cristo e achar que foi apenas mais uma morte, mas é a morte que te representava. E por final, ele vai dizer assim: tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia está chegando. Não parem de adorar ao Senhor, não parem de cultuar, não parem de vir à casa do Senhor. Continue. O dia está chegando. O dia está chegando, meus irmãos. Algo e vai acontecer. E aqui, nesse dia, pode ver que a palavra na sua Bíblia está com dia com letra maiúscula. Não é qualquer dia, é o dia do Senhor se aproxima. Isso deve encher o nosso coração de vontade de adorar ao Senhor cada vez mais. O apóstolo Pedro vai dizer assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Não, ninguém passará nesse dia sem entender o que aconteceu. Isso será visível, será tremendo. Deus virá com todo o seu poder para nos levar diante dele. O dia se aproxima. Veja que no versículo 23, ele vai falar de promessas. Então é algo do passado. No versículo 24, ele vai falar de garantia, da comunhão do presente. Então tem uma promessa, tem algo no presente e tem agora uma antecipação do retorno. É o futuro que está chegando. Então
o autor passa do passado, presente e futuro. Nós não podemos perder tempo. O dia está se aproximando. Meus irmãos, para concluir, eu preciso que você compreenda uma coisa. O culto do Senhor é um evento único. É o evento mais importante da sua vida. É o evento que tem o Senhor, o Deus vivo, manifestado, e onde você vai cultuar ao Senhor com os irmãos. Não deixe esse dia como se fosse um dia qualquer. É um momento de relacionamento da igreja com Deus. Se você ainda não entendeu isso, repense bem o motivo que te traz à casa de Deus. Olhe para dentro do seu coração, olhe para esse texto e confesse ao Senhor: Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor já fez, mas eu estou vivendo de forma que não agrada ao Senhor, porque o meu culto não está agradando ao Senhor. Eu não estou dando a devida atenção a este momento. O meu coração sente como se fosse mais uma agenda. O meu coração está duro. Então confesse ao Senhor, para que o Senhor mude o seu coração e você se sinta satisfeito de ter um domingo na casa do Senhor para cultuar a esse Deus maravilhoso. Não deixe o seu coração ir esfriando pela incredulidade e te afastando deste momento, porque isso é perigoso demais. Se o seu coração está por obrigação, reflita sobre isso. Arrependa-se. E se você ainda não tem o livre acesso a Deus, este é o momento de você se arrepender do seu pecado e se achegar ao verdadeiro Deus, aquele que é manifesto entre nós, aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos dar esse livre acesso. Arrependa-se, creia que o Senhor Jesus é o único que pode salvar. É o único que tem poder para isso. E aí, por fim, não deixe de congregar. Não deixe de vir à casa do Senhor, porque o dia se aproxima. O dia pode estar um pouco mais longe do que a gente imagina, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se virá uma outra pandemia. Nós não sabemos se chegaremos em casa. Nós não sabemos se sairemos por aquela porta. Nós esperamos que isso aconteça. Mas você pode morrer hoje, pode morrer amanhã e pode morrer depois. Arrependa-se do seu pecado e achegue-se a Deus. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer, para nos dar livre acesso a Deus. E agora nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Que Deus nos abençoe.